Se você sente que pode melhorar a performance do seu negócio, você está no vídeo certo, porque vamos mostrar agora 15 dicas bem práticas e fáceis de aplicar para melhorar e muito o desempenho da sua empresa de um jeito planejado e profissional, e que com certeza farão toda a diferença na produtividade e qualidade, vender mais e aumentar seus lucros e, consequentemente, caminhar para a direção certa e crescer sempre, pode acreditar. Então vamos lá. 1. Desenvolva seu planejamento estratégico. Ele é a base de qualquer negócio bem-sucedido, porque é o processo de gerenciamento usado para criar um plano de como atingir um objetivo ou um conjunto de metas, e ele é fundamental para desenvolver uma visão de médio e longo prazo. Assim, organizar e preparar sua empresa para caminhar na direção planejada inicialmente. Ao mesmo tempo, ele permite se adequar durante a execução do plano de uma forma coerente e assertiva. Em outras palavras, o planejamento estratégico mostra a melhor forma de responder às oportunidades e desafios, além de ajudar a criar diferenciais competitivos. 2. Organize suas finanças. Um dos maiores motivos que levam pequenos negócios ao fracasso é a falta de controle financeiro. A gestão financeira sólida é a base de qualquer negócio em crescimento. Com mais dinheiro entrando e saindo, rastrear o fluxo de caixa pode se tornar complicado. Basicamente, fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa, é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso, que identificar os custos e variáveis, além de diferenciar seus custos e despesas, é muito importante, porque é isso que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quando o dinheiro de uma determinada venda entra, caso o pagamento seja feito no crédito ou parcelado, e o mesmo vale para as compras da empresa, que podem ser pagas de maneira parceladas também. E segundo o relatório da Intuit, 40% de pequenas empresas precisam recorrer a reservas financeiras para cobrir déficits. No entanto, apesar dessa situação ser comum, é possível evitar que isso aconteça se você trabalhar bem o fluxo de caixa da sua empresa. E aqui vão algumas dicas para manter o fluxo de caixa sob controle, como crie uma reserva financeira sólida. Separe parte do dinheiro da empresa para criar uma reserva que possa ser utilizada para eventuais emergências ou até para oportunidades. Um exemplo para isso é o capital de giro, que resumidamente representa uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo, como investir em oportunidades ou até mesmo pagar eventuais contas ou dívidas, ou até resolver eventuais emergências da empresa. Estabeleça uma política de pagamentos eficiente. Tenha muita clareza com os termos de pagamento de cada compra realizada pela sua empresa e organize bem as faturas regularmente para evitar atrasos e multas. Muitas vezes, gestores acabam prolongando muito seu pagamento em diversas parcelas. Isso pode ajudar sim. No entanto, se tiver muitas compras parceladas, tome cuidado porque essas parcelas podem acumular e aumentar bastante os seus gastos. Diversifique os métodos de pagamento. Do mesmo modo, planeje receber suas vendas de forma mais rápida possível, porque ter dinheiro em caixa te dará uma segurança maior para trabalhar o planejamento financeiro do seu negócio. Por exemplo, para receber mais rápido pelas suas vendas, incentive pagamentos adiantados, oferecendo pequenos descontos para seus clientes. Assim, possíveis calotes podem ser evitados, além de ter dinheiro em caixa, mas faça isso com muita coerência e planejamento, combinado? Então, com tudo isso feito, uma gestão de fluxo de caixa eficaz não só reduz o estresse financeiro, mas também permite investir em oportunidade de crescimento. 3. Conheça seu público. Se você não sabe exatamente quem são seus clientes, pode estar deixando dinheiro na mesa. Conversar com eles, perguntar o que precisam e como você pode melhorar ajuda a acertar na comunicação e no atendimento. Além disso, observar seus concorrentes também pode ser útil, pois você descobre o que eles fazem de bom e o que pode ser aprimorado no seu negócio. Assim, entender se o que a sua empresa está trabalhando realmente atende e faz sentido para as necessidades do seu público-alvo, que os façam escolher sua marca ao invés da concorrência. 4. Invista em tecnologia. A tecnologia pode ser uma grande aliada para pequenos negócios. Ela ajuda a ganhar tempo, reduzir erros e aumentar a produtividade. Softwares de gestão como ERPs permitem integrar e automatizar processos como vendas, estoque e financeiro, o que traz muita agilidade e organização para o seu negócio, bem como a inteligência artificial, que pode ser usada como uma aliada estratégica para melhorar a performance do seu negócio. E para escolher a tecnologia certa para sua empresa, considere pontos como: avalie a sua compatibilidade e a real necessidade. Escolha soluções que possam ser integradas a outros sistemas e que tenham o potencial de crescer junto com o negócio, sempre de acordo com os objetivos e capacidade da sua empresa. Considere o custo-benefício.
Priorize ferramentas que economizem tempo e reduzam erros, como softwares de contabilidade, CRM ou gestão de estoque, por exemplo. Invista em automação. Automatizar tarefas rotineiras libera sua equipe para focar em atividades estratégicas. Enfim, avalie seu negócio de forma cuidadosa e entenda onde essas tecnologias e ferramentas podem ajudar e melhorar a performance da sua empresa. 5. Metas e objetivos claros. Deixe extremamente claro as metas e objetivos que precisam ser alcançados para todos os membros da equipe. Às vezes, esses objetivos e metas podem estar bem claros na sua cabeça, mas para o restante da equipe, não. Em muitos casos, gestores acabam não explicando bem o que precisa ser feito, e isso deixa a equipe confusa, desmotivada ou até desconfiada, principalmente pelo fato de não saber qual a direção que precisa ser seguida ou onde deseja chegar. Desse modo, certifique-se de que cada pessoa da sua equipe entenda de fato todas as metas e objetivos que precisam ser alcançados e os resultados esperados. Seja bastante transparente. Isso fará com que a sua equipe tenha clareza do que precisa ser feito e o caminho a ser seguido. Como resultado, eles estarão cientes do trabalho necessário, bem como estarão mais motivados e alinhados. Ao mesmo tempo, é preciso ter muita atenção em definir metas e objetivos factíveis e realistas, ou seja, que sejam possíveis de serem alcançados. Muitas vezes, gestores definem metas que são irreais, seja por prazo que não seja realista, resultados que são incoerentes com a capacidade produtiva da empresa, falta de estrutura e recursos, enfim. Definir metas e objetivos que não sejam coerentes com a realidade do seu negócio é bastante prejudicial, porque no final das contas, muito provavelmente eles não serão alcançados, o que só irá gerar frustrações. Por isso, tenha muita coerência e sinceridade ao definir todas as metas e objetivos. 6. Entenda onde pode ser melhorado. Às vezes sentimos que algo pode melhorar, mas não sabemos por onde começar. Para isso, existem ferramentas e metodologias que ajudam a enxergar pontos fracos e oportunidades. A matriz SWOT, por exemplo, permite analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio. O ciclo PDCA é um método de melhoria contínua que ajuda a ajustar processos e otimizar resultados. Já a técnica 5W2H facilita o planejamento de ações de forma objetiva, trazendo clareza sobre o que precisa ser feito. Enfim, existem muitas ferramentas para fazer uma análise da sua empresa e entender de fato o que precisa ser melhorado. Então, caso queira conhecer as principais ferramentas que trabalham exatamente esse ponto, assista esse vídeo que mostra todas elas de uma forma prática e com todos os benefícios que cada uma delas pode trazer para o seu negócio. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 7. Crie e padronize processos. Ter processos bem definidos faz seu negócio rodar melhor, economiza tempo e evita retrabalho. Além disso, documentar o passo a passo de tarefas importantes ajuda a manter a organização. Ou então, criar padrões garante que a qualidade e eficiência sejam mantidas. E treinar sua equipe para seguir esses processos evita erros e melhora a produtividade. A gestão de processos e inovação é a área que busca melhorar a eficiência operacional de uma empresa por meio da otimização de processos e da implementação de novas ideias e tecnologias. Aqui o objetivo é aumentar a produtividade, reduzir custos e manter a competitividade no mercado. A busca por eficiência e inovação é essencial para a competitividade no mercado. Dessa forma, automatizar processos e adotar novas tecnologias podem reduzir custos e aumentar a produtividade. E os pontos principais trabalhados neste pilar são otimização de processos, uso de metodologias ágeis para melhorar a eficiência, automação, implementação de softwares para facilitar tarefas repetitivas, inovação contínua, desenvolvimento de novos produtos e serviços, feedback e melhorias, coletar opiniões dos clientes para ajustes e aprimoramentos, sustentabilidade, adoção de práticas ecologicamente responsáveis para reduzir o impacto ambiental, entre tantos outros pontos. 8. Encontre bons fornecedores. Os fornecedores têm um impacto direto no seu negócio, por isso é essencial pesquisar e comparar preços, prazos e qualidade antes de fechar qualquer parceria. Além disso, ter mais de uma opção evita dependências de um único fornecedor e garante mais segurança para o seu negócio. Ao mesmo tempo, construir um bom relacionamento com seus fornecedores pode ajudar a conseguir melhores condições de pagamento e prazos mais flexíveis. 9. Inovação e adaptação ao mercado. O mercado está em constante mudança, e um pequeno negócio precisa se adaptar para continuar relevante. Isso inclui estar atento ou atenta a novas tendências e tecnologias, melhorar constantemente seus produtos ou serviços, analisar os feedbacks dos clientes e fazer ajustes necessários, testar novos modelos de negócio e canais de venda. Enfim, empresas que inovam e se adaptam têm mais chances de sobreviver e prosperar a longo prazo. 10.
Foque onde realmente importa. Não tente abraçar o mundo de uma vez só, faça uma coisa por vez. Manter o foco nas atividades que realmente fazem diferença para o crescimento da sua empresa é essencial. Logo, priorizar o que gera mais resultado evita desperdício de tempo e energia. Por exemplo, algumas tarefas podem ser automatizadas ou delegadas, permitindo que você se concentre no que realmente precisa da sua atenção. Da mesma maneira, manter a disciplina e evitar distrações faz toda a diferença para alcançar seus objetivos. 11. Contrate e escale sua equipe de forma estratégica. O crescimento de uma empresa frequentemente exige expandir a equipe. No entanto, com grandes empresas oferecendo salários e benefícios mais atraentes, competir por talentos pode ser desafiador mesmo. Mas aqui estão algumas maneiras de escalar sua equipe de forma eficiente. Priorize contratações críticas. Foque em funções que aliviarão pressões operacionais e permitirão maior eficiência, ou seja, nas funções ou cargos que realmente precisem ser preenchidos para melhorar a performance e a qualidade esperada. Invista na retenção dos talentos. Ofereça benefícios para manter e atrair grandes profissionais, como plano de saúde, folgas remuneradas, bônus, contribuições para aposentadoria, enfim. Isso pode ser um diferencial para estes profissionais optarem pela sua empresa ao invés da concorrência. Mas se lembre sempre de respeitar as capacidades financeiras do seu negócio, combinado? Crie uma cultura empresarial forte. Trabalhe sempre a cultura organizacional da sua empresa, que basicamente representa os valores da empresa para todas as pessoas que fazem parte dela. Em outras palavras, é a manifestação dos valores de uma empresa. Ou seja, ela é o reflexo da ética, valores e moral que o seu negócio possui. É ela que guiará as decisões e preparará a empresa para o futuro, porque a cultura organizacional se relaciona àquilo que os colaboradores consideram importante e aplicam no seu cotidiano de maneira geral. Terceirizar é uma opção. Além disso, terceirizar alguns serviços na sua empresa pode ser uma boa opção, dependendo do caso. Até porque você pode contar com empresas ou profissionais especializados em determinadas áreas por um preço mais vantajoso do que contratar funcionários para exercer essa função. Por exemplo, considere freelancers ou trabalhadores remotos para funções específicas. Essa abordagem pode reduzir custos e aumentar a flexibilidade. Ao mesmo tempo, é muito importante ter uma boa gestão de equipe, principalmente pelo fato de que uma equipe bem treinada e engajada aumenta a produtividade e melhora a qualidade do serviço prestado. Por isso, se quer dicas de como gerenciar sua equipe de forma profissional e produtiva, assista esse vídeo aqui, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 12. Diversifique sua estratégia de vendas. Confiar em apenas um canal de venda pode ser arriscado, por isso, ampliar suas estratégias pode abrir novas fontes de receita. Por exemplo, um restaurante pode aumentar seus canais de vendas com um sistema de delivery. Inclusive, o delivery está sendo muito utilizado até por farmácias, padarias, mercados, lojas de roupa, entre tantos outros. Ou então criar uma loja virtual para vender online ou até participar de marketplaces, como Mercado Livre, Amazon, Shopee. Também pode utilizar redes sociais para vendas diretas ou implementar programas de afiliados ou parcerias comerciais. E claro, oferecer diferentes formas de pagamento para facilitar as compras e não perder as vendas por causa disso. Enfim, expandir os canais de venda permite atingir um público maior e reduzir riscos financeiros. 13. Trabalhe estratégias focadas em crescimento. Ainda existem diversas estratégias e planos focados no crescimento de um negócio, independentemente do porte. Basicamente, estratégias de crescimento consistem em métodos e processos utilizados para impulsionar o progresso, desenvolvimento e crescimento de uma empresa. Dessa forma, ter uma estratégia de crescimento clara define os objetivos da empresa e sua posição no mercado. Logo, uma das principais finalidades da estratégia de crescimento é definir ações efetivas, com base no cenário atual da empresa e no estado em que ela deseja estar em um determinado período de tempo, tudo de forma planejada e estratégica. Além disso, inclui um plano de ação detalhado com metas, prazos, responsabilidades e outros pontos importantes para orientação sempre que for preciso. Logo, se quiser conhecer alguma das principais estratégias de crescimento, assista esse vídeo que mostra exatamente isso e vai te ajudar muito se quiser fazer com que a sua empresa cresça com sucesso. Para assisti-la é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 14. Dê e receba feedbacks contínuos. O feedback é uma ferramenta poderosa para melhoria contínua. Saber o que seus clientes pensam ajuda a entender o que pode ser aprimorado, enquanto dar retornos construtivos para sua equipe ajuda no crescimento profissional de todos. Também é essencial estar aberto ou aberta a críticas e sugestões, pois muitas vezes as melhores ideias surgem de onde menos esperamos. Tenha em mente que um ambiente que valoriza o diálogo e a evolução constante tem mais chances de sucesso. 15. Implementação e monitoramento.
Agora é hora de colocar tudo em ação, mas lembre-se, a implementação é apenas o começo. Monitorar é fundamental em todo o processo. Por isso, monitore constantemente suas campanhas para garantir que elas estejam no caminho certo. Ao mesmo tempo, avalie tudo que falamos aqui e faça ajustes sempre quando for necessário. Então, com esses passos que mostramos aqui, será possível melhorar a performance do seu negócio de forma estratégica, planejada e profissional. E tenha em mente que melhorar o desempenho da sua empresa não precisa ser complicado. Através de pequenos ajustes na organização financeira, no atendimento, na tecnologia e nos processos, já fazem uma grande diferença. O segredo está na consistência. Coloque em prática, teste o que funciona melhor para o seu negócio e ajuste sempre que necessário. E para tudo isso funcionar bem e ter bons resultados, é muito importante descobrir qual é o seu tipo de gestão empresarial, algo que muitos profissionais iniciantes não sabem e acabam não conquistando seus objetivos. E descobrir isso fará toda a diferença para a performance do seu negócio. De forma prática, gestão empresarial é um conjunto de ações estratégicas que tem como objetivo conduzir os negócios de uma empresa para conquistar os melhores resultados possíveis. E cada profissional pode ter um estilo de gerir o seu negócio, e existem diversos modelos como gestão centralizadora, democrática, comportamental, colaborativa, enfim. Por isso, se quiser descobrir qual é o seu tipo de gestão, assista este vídeo que mostra os 9 principais tipos de gestão empresarial. Esperamos que tenha gostado, e não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!